Fala pessoas, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os indicadores de rentabilidade e eficiência da nossa empresa. A gente vai fazer uma breve introdução e mais pra frente a gente vai usar na prática esses indicadores que a gente aprender. Bom, antes de continuar, como sempre, deixar aqui o nosso disclaimer, que as opiniões contidas elas representam somente a minha opinião, ok? Então, continuando, os conteúdos que a gente vai ver, a importância dos indicadores, rentabilidade, ROI, ROIC e ROA, são indicadores de rentabilidade, né? Avaliação do desempenho econômico, EBIT e EBITDA, e o giro e as margens da nossa empresa, né? Bom, qual que é a importância desses indicadores? Os gestores dentro da nossa empresa, eles precisam ter as tomadas de decisão financeiras, né? Para o escopo geral da companhia, para ter um melhor rendimento. Então, eles tomam decisões de investimento, decisões de financiamento e decisões operacionais. Então, os indicadores eles norteiam as decisões no sentido de viabilizar os negócios, né? Para maximizar o valor econômico, maximizar os nossos ganhos. E para a gente avaliar a criação e maximização de valor, como eu falei, a gente utiliza algumas técnicas de análise. E aqui elas estão divididas em dois blocos. A gente vai fazer análise vertical e horizontal do nosso balanço, que ele identifica elementos patrimoniais ao longo do tempo e estuda tendências da empresa. Então, a gente vai fazer análise do top da primeira linha até a bottom line, que é a última linha, e análise horizontal para a gente ver o desempenho ao longo dos anos, como é que foi da nossa empresa. A gente vai olhar para os indicadores econômico-financeiros, né, e alguns índices também. Eles relacionam elementos das demonstrações financeiras, como aqui, por exemplo, né, os operacionais, a liquidez, rentabilidade, endividamento, estrutura e a própria geração de valor, né? Então, além da gente analisar esse conjunto desses indicadores e análise vertical e horizontal, né, a gente pode seguir uma metodologia que eu trouxe aqui, um checklist, para a gente começar a analisar a nossa empresa. Então, o que a gente vai fazer por primeiro? A gente vai analisar a empresa e o mercado que ela está inserido. Então, a gente viu a empresa, viu o mercado, viu que está ok, está dentro dos nossos parâmetros. A gente vai partir para os relatórios financeiros. Lê os relatórios, viu que está tudo ok, a gente vai passar para fazer uma análise vertical e horizontal desses relatórios. Depois a gente vai fazer uma análise dos indicadores da nossa empresa. E por último, uma análise de rentabilidade e valor, para ver se vale a pena o investimento, ver se vale a pena a gente aportar o nosso capital nessa empresa, né? Então, para a gente entender como a empresa vai gerar valor, a gente precisa entender a operação dela. Entendendo isso, a gente sabe como que vai ganhar dinheiro dentro desse investimento. Agora falando das rentabilidades aqui, do ROIC e ROA, eles avaliam o desempenho econômico da empresa, aborda a atratividade dos investimentos, vale a pena ou não investir, e seus indicadores de retorno. Então ele leva em consideração a viabilidade econômica da nossa empresa, ele permite analisar o retorno que a empresa obtém, né, com base nos seus ativos. Então vamos dar seguimento. Começando pelo ROI, o que ele é? Feita pelo retorno sobre o patrimônio líquido, investimentos, capital investido, ativo e alavancagem financeira. São esses nossos indicadores. Então começando pelo ROI. O que é o ROI? É o NOPAT dividido pelo investimento menos o lucro líquido. O que é o NOPAT? Eu trouxe aqui do lado, né? E essa sigla em inglês. No Brasil, a gente utiliza o que? O lucro após o abatimento de imposto de renda para a pessoa jurídica, né? Então o NOPAT significa que é o nosso lucro depois de abater os impostos. Esse é o NOPAT. Então, menos o investimento dividido pelo investimento menos o lucro. A gente vai achar essa métrica aqui já explicada no próprio balanço da empresa, se a gente pesquisar. Algumas empresas elas nos dão o valor de NOPAT. O ROI, né? A gente pode calcular de outra forma, que é o lucro líquido mais as despesas financeiras,
dividido pelo patrimônio líquido mais passivo oneroso, né? O ROIC, a gente faz o EBIT menos o NOPAT, a gente vai pegar o lucro operacional e o lucro depois dos impostos, né? Descontando os impostos, dividido pelo patrimônio líquido mais o capital investido. Já o ROI, a gente pega o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido menos o lucro líquido. Depois eu vou mostrar outras fórmulas também para a gente chegar nessas métricas aqui, é um pouco mais simples. O ROA, a gente pega o lucro líquido do período dividido pelo ativo total da nossa empresa. Agora, para a gente identificar o grau de alavancagem da empresa, o que a gente faz? A gente divide o ROI pelo ROI, né? Então aqui ó, do lado eu trouxe uma observação. Quando a gente tem um ROI maior que ROI, a alavancagem é favorável da nossa companhia. Já quando é o oposto, ela é uma alavancagem desfavorável. Bom, dando sequência, agora falando do EBIT e do EBITDA, né? Com esse crescimento, né, a modernização, a gente acabou criando uma nova métrica, como eu escrevi aqui. Preciso de um indicador em comum, né, para comparar as empresas, as medidas gerenciais e tudo mais. Então foi criado a sigla EBIT e EBITDA, né? E o que significa? O EBIT é o Earnings Before Interest and Tax. No português é o que? Lucro antes de juros e impostos, né? E é uma medida de lucro da organização. A partir do EBIT é possível saber qual é o verdadeiro lucro da empresa em seus resultados operacionais. Para simplificar, o que a gente pode fazer aqui é chamar o EBIT de lucro operacional, que é a mesma coisa. Ele inclui depreciação e amortização, porque essas atividades elas entram nas atividades operacionais da nossa companhia. Então a gente inclui aqui no nosso lucro operacional. Já o EBITDA é a mesma coisa, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. A gente inclui a depreciação e amortização aqui. Ele revela a capacidade operacional de geração de caixa da empresa. O EBITDA ela é uma proxy da geração de caixa da nossa empresa. E já vou explicar o porquê. É utilizado para conhecer o desempenho da organização e realizar suas operações principais. Vamos supor que a nossa companhia, para se modernizar, há 10 anos atrás, ela investiu R$1 milhão em novas máquinas. Só que existe uma regra onde a empresa ela pode ir abatendo ao longo dos anos a depreciação. Ou seja, digamos que essa nossa empresa agora ela vai precisar fazer uma nova rodada de modernização e vai gastar mais R$1 milhão. Então, dentro desses 10 anos, ela pode colocar cada ano 100 mil de depreciação no seu lucro para abater impostos e tudo mais, que é uma regra que é permitida na contabilidade. E aí não significa que a empresa a cada ano tirou 100 mil do caixa. Ela pode ter parado esse maquinário novo em 2, 3 anos talvez, e o resto ela continua jogando ainda a depreciação lá nas suas análises. Então por isso que é uma proxy de geração de caixa, porque não significa que a empresa ainda está pagando a depreciação, mas está contabilizado lá. Uma empresa ela pode apresentar alta formação de caixa, mas ela pode enfrentar dificuldades para pagar juros aos credores. A necessidade de reinvestimentos no negócio, ela pode estar consumindo caixa, então por isso que ela pode estar gerando caixa, mas está com essas dificuldades. E a necessidade de reinvestimento, o que é? Os gastos de capital da empresa, capital expenditure, do inglês, né? Que é o investimento da empresa, principalmente em maquinário, equipamentos e edificações. É interessante olhar para o CAPEX e a sua proporção no EBITDA, para enxergar a capacidade que a nossa empresa tem em pagar juros. Agora falando do EBITDA ajustado, o EBITDA ele não reconhece as despesas e receitas não recorrentes no período. Então, se a gente teve algumas receitas e despesas financeiras, né, que não é do core da nossa companhia, o EBITDA não reconhece isso. Então,
Aqui eu trouxe alguns exemplos de não recorrentes, né? Multas, acidentes, novos sistemas. Receitas aqui, por exemplo, são créditos fiscais, receitas de venda, de imobilizado. Então o EBITDA ajustado pega o quê? Ele subtrai as despesas e adiciona as receitas, então fica um EBITDA ajustado. Isso aqui é outra informação que as companhias geralmente liberam em seus balanços, nas notas explicativas. Agora falando de giro e margem, para a gente avaliar a rentabilidade da empresa, a gente precisa olhar para as margens dela. Então vamos começar pela margem líquida, que o que significa? É a porcentagem de toda a receita líquida que a empresa teve num período, que ela converteu em lucro líquido, né? Que ela converteu em dinheiro para ela mesma, para os sócios e para novos investimentos. Então como que a gente faz a conta? A gente pega o lucro líquido dividido pela receita líquida, né? Mais para frente a gente vai fazer esses cálculos na prática para entender melhor como é que funciona. A margem operacional, também a gente pode chamar de margem EBIT, como eu coloquei aqui embaixo, é a mesma coisa. A gente pega o lucro operacional, que está na nossa DRE, e divide pela receita líquida do período. A margem bruta, a gente vai ter lá o nosso lucro bruto no balanço, e a gente divide pela receita líquida. Todas são divididas pela receita líquida e para a gente chegar na porcentagem. Então a gente vai fazer mais para frente para ficar bem mais claro. Margem EBITDA também, que é uma parcela da receita convertida em lucro operacional, adicionando depreciação e amortização, a gente faz a mesma coisa, o EBITDA pela receita líquida, né? Agora para a gente fazer a análise do giro dos investimentos, para a gente analisar as receitas operacionais, o investimento total, a gente faz o que? Receitas operacionais dividido pelo investimento total. A gente sabe quanto que o investimento gira para a gente continuar a nossa operação. E o ROI aqui, como que a gente pode descobrir? Margem operacional vezes o giro do investimento. Outra forma de achar o ROI. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou mostrar aqui na internet como que a gente pode achar mais facilmente isso sem precisar fazer os cálculos. Entrando nesse site aqui, só conectar a internet que não está funcionando. E pessoal, é muito simples para a gente fazer esses cálculos. Então a gente vai descobrir facilmente. Mais para frente eu vou trazer uma planilha onde a gente traz todos os dados já mastigados, informações mastigadas para facilitar o nosso stock picking de ações. Beleza, pessoal, a internet não está funcionando, vou ficar devendo. Na próxima aula eu vou trazer isso aqui certinho e mostrar como que a gente acha essas informações. Isso aqui é tudo feito na hora, sem cortes, sem edições. E é isso aí, pessoal, até mais, obrigado.